Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo Borges, da disciplina de Cartografia Básica. Hoje daremos início à nossa segunda semana de aulas com uma videoaula sobre formas da Terra, superfícies de referência e projeções cartográficas. Vamos dividir essa aula em 3 partes para que você tenha melhor acesso aí, na sua casa a esses dados. Ok? Então, a nossa disciplina, lembrando, ela tem como tutores a professora Betânia Queiroz, que por enquanto está com os polos do Moeiro Palmares, o professor Marcondes Marroquim com Carpina e Gravatá, eu com o polo de Sertânia. Como ainda não foram definidos os tutores para os polos de Águas Belas e Santa Cruz do Capibaribe, nós também estamos atendendo a esses polos. Quando digo nós, os 3 podem naturalmente atendê-los. Ok? Então vamos embora, vamos dar início aos trabalhos. Gente, o objetivo da aula de hoje, ou os objetivos, estão aí explícitos na tela. Nós vamos entender como são definidas as formas e dimensões da Terra, tal qual conhecemos hoje. Vamos diferenciar a superfície física terrestre do geóide e do elipsoide e discutir o significado dessas duas superfícies. Vamos aprender a evolução dos conceitos geodésicos até chegar à forma do planeta atual, e vamos compreender as principais características do sistema geodésico brasileiro. Por fim, vamos apresentar os conceitos e a classificação dos principais sistemas de coordenadas geográficas, de projeções geográficas e cartográficas, ok? Vamos adiante. Então, nossa aula tem início com essa introduçãozinha, sobre o conhecimento da humanidade acerca da forma do planeta e as discussões. Então, essas discussões elas são bastante antigas. Durante muito tempo, imaginou-se que a Terra fosse uma superfície achatada, uma superfície plana. Porém, os gregos, a partir do século V a.C., já começaram a criar hipóteses acerca do formato da Terra, contrariando a ideia de que ele teria um formato achatado, como foi o caso de Pitágoras, que introduziu a teoria de uma Terra com uma superfície esférica. Assim como Pitágoras, o Aristóteles, o Eratóstenes também apresentaram argumentos que comprovavam a ideia, entre aspas, de esfericidade, fecha aspas, do planeta. O Aristóteles vai se basear, por exemplo, em quê? Na projeção das sombras circular da Terra durante um eclipse lunar. Então ele dizia, olha, quando a sombra da Terra é projetada na superfície da Lua, durante um eclipse, nós podemos ver a forma do planeta, e essa forma é uma forma esférica. Posteriormente, foi admitida a ideia da Terra como uma esfera, isso já no fim do século XVII. Com Isaac Newton, surge a hipótese de que a forma da Terra, por efeito da gravidade e do seu movimento de rotação, seria, na verdade, um sólido que ele vai chamar de elipsoide, com um achatamento nos polos. Ainda sobre essa evolução, no século XIX, em 1828, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss introduziu um modelo mais aperfeiçoado, nomeado posteriormente por Listing de geóide. Como o geóide é uma superfície irregular e muito difícil de se obter medições e levantamentos a partir do mesmo, criou-se então uma superfície matemática bem definida e com parâmetros conhecidos, chamado de elipsoide de revolução, de forma que agora a gente pode obter de forma mais, entre aspas, fácil, os cálculos sobre o geóide. Tranquilo? Então a forma concebida para a obtenção de medidas cartográficas e geodésicas no planeta é o elipsoide de revolução, como veremos adiante. Temos aí uma linda imagem de satélite obtida do planeta, onde é possível ver essa esfericidade, entre aspas. Então, temos aí uma imagem obtida por um satélite orbital que desmistifica a ideia, por exemplo, do terraplanismo ainda hoje tão forte. Avançando, quando a gente fala em forma da Terra, nós temos que conceber que existem alguns formatos aí adotados ao longo da história. O formato da Terra plana, da Terra esférica,
Mas, de fato, quais são as formas do planeta? A geologia, ela trata a forma do planeta como essa superfície esquisita que você vê aqui do lado direito, que é o que nós chamamos de um geóide. O geóide é a figura que mais se aproxima da forma verdadeira do planeta, da forma geológica. Ele foi definido como sendo um prolongamento do nível médio dos mares, supostamente em repouso, ou seja, sem a interferência das ondas, sem a interferência do vento, através dos continentes, atuando sobre a superfície principalmente as forças de gravidade, que vão influenciar nas marés, a força centrífuga, que vai influenciar no deslocamento das correntes marítimas. Então, o geóide é essa figura que mais se aproxima da forma física, da forma geológica do planeta. Quando a gente fala da forma física geológica, aquela forma dimensionada pela crosta terrestre, influenciada diretamente por um campo gravitacional, onde esse campo gravitacional na superfície do planeta, ele não é um campo gravitacional homogêneo. Por quê? Isso vai estar associado às variações de densidade das rochas que formam a crosta terrestre, assim como também pela distribuição irregular das massas oceânicas e dos continentes. Então, nós temos aí o geóide sendo uma superfície representada nessa forma que nós vemos aqui, como se fosse uma bola amassada, porque a gravidade associada à densidade das rochas que constituem o planeta e na distribuição irregular das massas oceânicas, concebe a essa superfície rochosa esse formato. Ok? Bom, quando nós falamos do geóide, todo ponto do geóide é perpendicular à vertical de um local, tornando-se o ponto de partida natural para a determinação de altitudes de medidas ao longo dessa posição vertical. Ou seja, quando a gente toma o geóide como representação, como superfície de referência, o centro do planeta, o núcleo do planeta, passa a ser essa superfície de referência até o ponto na superfície. Então você está perpendicular ao centro do planeta. E a partir desse referencial geocêntrico, você pode determinar também as altitudes que estão ao longo dessa superfície. Nos levantamentos geodésicos e topográficos, os equipamentos de medição, quando eles estão bem posicionados, quando não há nenhuma inclinação sobre a superfície, eles estão perpendiculares a essa superfície naquele ponto. Assim, todas as medições são feitas sobre o geóide. Olha só, o geóide, nós já vimos, ela é uma superfície matematicamente indefinida. Tá? Você não tem como definir matematicamente o geóide por conta daqueles fatores, do efeito da gravidade em função da diferença da densidade das rochas e da distribuição das massas de água dos continentes. Então, as reduções ou transferências de dados a eles são inconsistentes. E para que você tenha um mapeamento preciso de grandes áreas, é necessário que você considere uma figura geométrica regular. Ou seja, você não vai conseguir obter medidas mais consistentes na superfície do planeta, do ponto de vista para a obtenção de um mapeamento de grandes áreas, se você não tiver uma figura que seja matematicamente definida, geometricamente regular. É por isso que se define o que nós vamos chamar de elipsoide de revolução. Esse elipsoide de revolução é gerado por uma elipse rotacionada em torno de um eixo menor, nesse caso, o eixo polar. Lembrem-se, o movimento que a gente compara, por exemplo, da órbita dos planetas em torno do Sol, o movimento elíptico, é um movimento quase ovalado. Então, essa elipse que nós vemos aqui, essa figura, lembra muito o movimento da órbita. Mas lembra, estamos falando
de uma figura geométrica que tem forma matemática definida. Essa figura, ela é, né, conhecida porque eu tenho o eixo menor, que é o eixo polar, e um eixo equatorial, que é o eixo maior. Esse achatamento, lembrando, que constitui que forma o elipsoide, ele é determinado, né, pelo movimento de rotação dessa figura em torno do próprio eixo, que lembra exatamente o movimento que nós temos de rotação terrestre, onde, graças à força centrífuga do planeta e aquelas características geofísicas, você vai tendo um achatamento na região polar e um abaulamento na região equatorial. Tranquilo? Então temos aqui o elipsoide de revolução, que se traduz como a figura matemática mais próxima da forma geofísica do planeta. Olha, quando a gente compara, né, o eixo maior e o eixo menor, se você compara aqui esse diâmetro equatorial, ele tem pouco mais de 12.756 quilômetros. Já o eixo, tá, polar, o eixo de rotação, tem pouco mais de 12.714 quilômetros. Então, quando a gente compara a figura anterior, lembra que eu tenho aqui um semi-eixo, porque eu pego apenas essa parte, menor, esse outro semi-eixo maior. Ok? Então, o elipsoide, que é essa figura matemática que a gente consegue, a partir dela, obter as medidas. Olha, o elipsoide de revolução é a superfície mais utilizada pela ciência geodésica para a realização de seus levantamentos. Então, essa é a figura utilizada como base para que a gente possa obter todas as medidas e dimensões na superfície do planeta. Se a gente pega a figura aqui, o que é que a gente pode perceber? Que eu tenho uma figura pontilhada, né, que corresponderia ao que nós chamamos de esferoide. Temos uma superfície tracejada mais larga, que é a forma real do planeta. Beleza? Tem uma superfície mais contínua aqui, ó, que seria o geóide, a forma geofísica, e uma linha preta contínua, que é exatamente o nosso elipsoide. Tendo em vista, né, que o geóide não é na superfície homogêneamente falando, então cada país precisa adotar um elipsoide que melhor se aproxime do geóide da sua área, evitando que você tenha desníveis geoidais, ou seja, diferença entre a superfície do elipsoide de revolução e do geóide muito grande. Então o elipsoide, tá, é a figura matemática que a gente obtém a partir da interação, tá, do movimento rotacional da Terra em torno do seu próprio eixo. Essa figura matemática é a figura que serve de base para a obtenção das ciências geodésicas e suas medidas. Avançando, se a gente olha essa imagem aqui, ó, olha os tipos de superfície que nós temos. A superfície real, o geóide e o elipsoide. A superfície do elipsoide está aqui, ó, representada por essa linha de cor marrom contínua. A superfície física ou superfície real do planeta, né, com as suas elevações continentais, com as depressões continentais, com as depressões oceânicas sobre a costa, aparece nesse cinza mais escuro. Então aqui você tem a superfície verdadeira do planeta. Olha ela aqui, ó, tá? As montanhas aqui se elevando na superfície. O geóide, por sua vez, corresponde, tá, a essa linha cinza mais clara aqui, ó. Se você der uma olhadinha, né, você vai ver que essa superfície geoidal, ela está associada à questão da gravimetria no planeta. Ok? Então aqui a gente tem, ó, o elipsoide, a gente tem a superfície do planeta e o geóide. Tranquilo? Avançando, a gente vai ver formas de representação dessa superfície, tá, em um mapa, por exemplo. Veja, eu tenho aqui parte da Cordilheira dos Himalaias, eu tenho aqui um desenho, uma figura que mostra a Fossa das Marianas no Oceano Pacífico,
com o ponto mais profundo do planeta, o chamado Deep Challenger. Tranquilos? Então, como é que a gente pode representar a superfície do planeta? Uma vez que eu tenho 3 formas de representação: a real, a geofísica, né, e a matemática. Então, dando continuidade, nós veremos aí as formas de representação dessa superfície e a determinação do que nós vamos chamar de um datum geodésico. A forma e o tamanho do elipsoide, assim como a sua posição em relação ao geóide, vão definir esse datum geodésico. Olha só, na figura anterior, tá? Eu tenho aqui o geóide, tenho aqui a superfície real e tenho aqui, né, o meu elipsoide. O datum está formado exatamente nesse ponto aqui entre a altitude do elipsoide e do geóide. E o que seria esse datum, professor? O datum ou datum geodésico é um ponto de referência, tá, para que você obtenha os levantamentos horizontais e verticais, ou seja, é o referencial a partir do qual a gente vai obter as distâncias e as altitudes, respectivamente, na superfície do planeta. Então, esse datum ou datum estabelece uma relação entre um ponto determinado do terreno e o elipsoide de referência. E a partir daí você institui o que nós vamos chamar de um sistema geodésico. Mais uma vez, esse datum é uma relação entre um determinado, né, ponto do terreno e o elipsoide de referência. Tranquilo? Aí, quando a gente fala de sistema geodésico de referência, o que é que a gente pode definir isso aqui? A gente pode defini-lo como uma base num conjunto de parâmetros e convenções junto a um elipsoide ajustado às dimensões da Terra e devidamente orientado, constituindo um referencial adequado para a atribuição de coordenadas a pontos sobre a superfície física. Esse sistema geodésico de referência, ele tem como conjunto de parâmetros e convenções para os elipsoides redes de altimetria, ou seja, de altitude, as redes gravimétricas, onde você vai ter a medida do campo gravitacional, que lembra, vai influenciar diretamente na forma do geóide, e também, né, você tem as redes de planimetria, onde você vai obter as medidas horizontais. Tranquilo? Aí aqui, a gente tem o referencial de altimetria, vincula-se ao geóide, coincidente com o marco zero de Marégrafo de Imbituba e Porto Santana. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o sistema geodésico de referência que nós temos de altimetria no Brasil. Então, as superfícies de referência no Brasil para você calcular as altitudes está associada à superfície no nível do mar, lá na Baía de Imbituba, em Santa Catarina. Então, praticamente todo o país, à exceção do Amapá, onde eu ainda não tenho a integração restante do sistema da rede altimétrica, usa-se como referência a superfície, tá, do nível dos mares, a superfície média, lá em Porto Santana. Já o referencial de gravimetria está vinculado a milhares de estações que recolhem dados acerca da aceleração da gravidade na superfície do planeta. Lembrando que a definição da superfície, a origem e orientação do sistema de coordenadas, que são usados para mapeamento e georreferenciamento no território brasileiro, é dado pelo referencial planimétrico. Então, obtenção e orientação de um sistema de coordenadas, latitude e longitude, tá? Usado para o mapeamento e georreferenciamento, está associado a isso aqui. Se você vai trabalhar os critérios de altimetria no país, eles estão associados a quem? Ao marégrafo de Imbituba e Porto Santana, ou seja, a superfície do nível médio nessas duas regiões do país. Então, quando você pega teu GPS, né, de navegação geodésico, ele vai obter para você as coordenadas geográficas, um par de coordenadas x, y, latitude e longitude. Então, aquelas coordenadas vão te dar a posição horizontal.
assim como a orientação na superfície. E aí, ó, isso é dado pela rede planimétrica. O referencial atual que nós temos no Brasil é o chamado SIRGAS 2000, que foi instituído desde fevereiro de 2015. SIRGAS é a sigla para Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul. Professor, por que geocêntrico? Porque ele tem como referência o centro da Terra. Lembrem-se que a posição do indivíduo na superfície e o centro formam uma vertical. Então, o que a gente usa de referência para o sistema brasileiro, tá, de referência, é o centro do planeta. Então, o SIRGAS é o sistema atual. Ele foi concebido em função das necessidades da adoção de um sistema de referência compatível com as técnicas de posicionamento global após o surgimento desse sistema de posicionamento, como o caso do GPS americano. Então, quais são as vantagens da gente ter agora um sistema, professor, né, que é compatível com o sistema GPS? Lembrando que se eu digo que agora nós temos um sistema, isso presume que antes não havia essa compatibilidade e a gente precisava fazer os ajustes matemáticos e geométricos. Então ele evita a transformação e integração de dados obtidos entre dois referenciais. Ok? Então, como eles são muito parecidos, quase idênticos, você evita ter que fazer transformação e integração de dados obtidos quando eu trabalho com dois sistemas distintos. Você vai entender isso numa figura que eu vou mostrar no próximo slide. Olha, esse sistema, o SIRGAS, ele é considerado um dos sistemas de maior precisão no planeta. Então, todo esse sistema de referência para a América do Sul, ele tem coordenadas geográficas finais com uma precisão de mais ou menos 5 milímetros. Ou seja, se você pega a precisão horizontal, latitude e longitude usando esse sistema de referência, a tua precisão na superfície do planeta corresponde mais ou menos à ponta da lapiseira que você utiliza, do lápis, aquela 0,5, né, como a gente chama. Então vejam o altíssimo nível de precisão desse sistema. Quando a gente compara, né, o sistema geocêntrico brasileiro atual, o sistema de referência geodésico, que é o SIRGAS, ele é geocêntrico, ele tem suas medidas lá no interior do planeta. Quando a gente utilizava sistemas anteriores a ele, como por exemplo um sistema chamado de Córrego Alegre e o outro chamado de SAD-69, essas referências eram topocêntricas, ou seja, eram referências topográficas no relevo. Então eu precisava de 3 superfícies que fossem intervisíveis, ou seja, eu tinha que visualizar essas 3 superfícies simultaneamente, uma visualizando a outra, para poder obter uma triangulação e daí calcular a minha posição. Então, quando a gente compara, tá, o uso no sistema geodésico de um elipsoide geocêntrico, o nível de precisão dele é muito alto porque eu uso o centro de massa do planeta. Então isso aumenta consideravelmente a precisão. Como nós vimos, mais ou menos 0,5 milímetros. E aí, ó, a gente pode comparar a precisão do atual sistema geodésico brasileiro, o sistema de informações nesse caso, né, de referência planimétrica, o SIRGAS, e o anterior a ele, o SAD-69, e você vai ver a diferença da obtenção dessas posições. Então veja, eu tenho aqui, né, alguns polígonos que foram obtidos a partir de um levantamento topográfico, utilizando como referência o sistema SAD-69. Se eu pegasse um GPS, tá, e fosse trabalhar o GPS que utiliza um sistema de referência chamado WGS84, e comparasse com os dados levantados, haveria uma distorção. Eles não estariam, como a gente diz na linguagem popular, casados, não estaria combinando perfeitamente. Como a gente vê aqui, ó, já que o SIRGAS é muito parecido nas suas medidas com a do WGS84, você tem aqui, ó, 65 metros de distorção.
Professor, traduz isso aqui para mim. Você tem, tá, uma carta topográfica, um mapa que foi produzido utilizando um sistema planimétrico, utilizando o SAD-69. E você obteve, tá, dados a partir de um GPS que está configurado no sistema SIRGAS. Quando você tenta sobrepor as informações da tua carta produzida num SAD-69 com os dados obtidos no GPS utilizando o referencial SIRGAS, você pode ter essa distorção, essa diferença. Tranquilo? Então isso aqui pode causar acidentes seríssimos. Nós tivemos no Rio de Janeiro há alguns anos um acidente numa rede de gás da Petrobras, porque, né, a carta topográfica trabalhada estava num sistema geodésico anterior SAD-69 e os dados que foram obtidos por GPS estavam em um sistema de referência WGS84, que é muito similar ao nosso SIRGAS. Ok, gente? Então lembrando que o nosso sistema geodésico de referência é o sistema de referência geodésica da América do Sul, SIRGA, que é geocêntrico, enquanto que o SAD-69 e o outro lá chamado de Córrego Alegre eram topocêntricos. Esse aqui, ó, geocêntrico, porque utiliza o centro de massa do planeta, e esse porque utilizava como referência elementos topográficos, ou seja, do relevo. Aí o que é que a gente tem aqui, ó? Só uma nota, né, reforçando que desde fevereiro de 2015 o SIRGAS é o único sistema de referência oficialmente adotado no Brasil. Então todo e qualquer levantamento geodésico tem que estar referenciado a esse sistema, ok? Do contrário, a gente viu aquele resultado que dá as distorções. Professor, e como a gente obtém altitudes em relação à superfície de referência? Lembra, né? O SIRGAS está referenciando a planimetria horizontal, beleza? E a gente vai ter o elipsoide representando o vertical. Na minha figura, eu tenho superfície geoidal, geoide em azul. Eu tenho a superfície topográfica do planeta, ou superfície real, em verde. E tenho a minha superfície concebida matemática, que é o elipsoide. Lembrando que, em função do campo gravitacional do planeta, cada país adota um elipsoide de referência mais adequado para a sua área. Então lembrem-se, uma vez que a superfície geoidal é irregular, as diferenças entre o geoide e o elipsoide vai ser conhecido como ondulação ou altitude geoidal. Beleza? Então eu utilizei como referência o elipsoide e o geoide. A diferença entre eles aqui, ó, é o que nós chamamos de, né, ondulação ou altitude geoidal, que é diferente da altitude, tá, topográfica, que a gente vai chamar também de altitude ortométrica. Vejam essa imagem. A altitude elipsoidal, ou seja, do elipsoide, é dada por esse H aqui, ó, tá, minúsculo. Ela é obtida por meio da medida entre a superfície terrestre e o elipsoide, que é o que você vai obter através de um GPS geodésico. Tá? Então isso a gente chama de altitude elipsoidal. Lembra? É a referência entre a superfície do planeta e o elipsoide. Beleza? Já a ondulação ou altitude geoidal é a medida do elipsoide ao geoide. Então, quem é o meu elipsoide? É a linha vermelha. Quem é, né, o meu geoide? Essa linha verde. Então, a chamada ondulação geoidal ou altitude geoidal é essa relação aqui. Tranquilo? Quando eu disse cada país obtém o elipsoide que mais se adequa para a sua região, é exatamente para evitar que eu tenha uma variação muito acentuada dessa ondulação geoidal. Seguindo adiante, o que nós chamamos de altitude real ou altitude ortométrica
é a diferença entre a altitude elipsoidal e a ondulação geoidal, que geralmente é obtida por nivelamento geométrico. Tranquilo? Então, a altitude real ela é dada pela diferença entre a altitude elipsoidal, ou seja, do elipsoide, e a ondulação ou altitude geoidal, que a gente comparou agora aqui. Ok, gente? Tranquilos? Quando a gente pega os dados aqui de uma rede de satélite GPS, por exemplo, ó, você vê aqui 4 satélites de uma rede GPS, a altitude dada pelo satélite GPS é uma altitude referente ao elipsoide e não à superfície terrestre. Aí você precisa fazer essa correção, ok? E como é que a gente faz essa correção? A partir da relação da diferença entre a altitude que eu tenho do elipsoide e a altitude da ondulação do geóide. Bom, quando nós falamos em obtenção de medidas reais ou medida ortométrica, essa medida ela tem o que nós chamamos como referencial de nível, a distribuição na superfície da Terra, aqui no caso o Brasil, do que a gente chama de referenciais de níveis, que são essas placas em latão geralmente, que estão espalhadas por centenas de municípios no Brasil. Geralmente em praças, geralmente próximo a igrejas. Então, nessas regiões a gente encontra o que você chama aqui de um referencial de nível. Então, tem aqui IBGE, protegido por lei, tem o número do referencial. Aí você entra lá no site do IBGE, hoje você tem tudo isso digitalizado, clica naquele pontinho e você vai encontrar os dados relacionados à altitude, como eu também posso encontrar nessa rede referenciada aí, tá, os dados de latitude e longitude, ou seja, horizontal. Então aqui em 1945 o IBGE iniciou o nivelamento geométrico de alta precisão, que cria a chamada rede altimétrica do sistema geodésico, com o objetivo de transferir os referenciais de nível de Santa Catarina para o restante do Brasil. Ou seja, eu só tinha aquele referencial lá em Santa Catarina. E aí a gente tem uma rede hoje que se espalha pelo Brasil inteiro com altíssima precisão. Olha, para obter a altitude do elipsoide, a gente usa o GPS, lembrem disso que ele já vai trazer para mim direto, e a altitude ortométrica, a gente faz uma correção através da ondulação geoidal sobre um referencial de nível. Então, se eu quiser ter uma medida de precisão exata daquela altitude real, eu pego o valor que eu tenho lá do meu referencial de nível, tá? E faço uma correção dele através da relação entre a ondulação do geóide naquele ponto e o meu referencial de nível. Então, eu obtenho a altitude real ortométrica. Essa imagem aqui mostra um recorte da superfície do planeta com a crosta oceânica e continental, a superfície do elipsoide, para que você tenha uma exatidão, a superfície regular, para que você possa obter medidas. Você tem aqui o geóide com as suas deformações em função do campo gravitacional, da natureza das rochas e da presença das massas d'água e da superfície continental, e a superfície aqui, o terreno propriamente dito. Então, a obtenção de altitudes em relação à superfície, ela é dada para a gente por meio do meu sistema geodésico de referência, que no Brasil nós vimos atualmente qual é? O SIRGAS, Sistema de Referencial Geodésico para a América do Sul. Beleza, gente? Tranquilo? Então, quando nós falamos em forma da Terra, lembrando que nós temos, deixe-me voltar aqui rapidão, tá? Para que vocês deem uma breve revisada, a superfície real do planeta, chamada de superfície topográfica, a superfície geofísica, que é o geóide, e a minha superfície matemática, o elipsoide, obtido a partir da rotação em torno de um eixo. Tranquilo? Aí a gente dá continuidade à nossa aula de hoje a seguir, falando sobre as formas de projeção
da superfície terrestre em um plano, né? Que é o que nós vamos chamar